Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Bendito nosso Deus, mais uma culto doutrina aqui, em distância, meus irmãos, devido à situação que nós estamos ocorrendo, Estamos enfrentando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eu queria dizer, nessa quarta-feira, era para ter sido ontem, e resolvemos colocar para quarta-feira, o culto doutrina online. Então, enquanto o decreto estiver em vigor, toda terça-feira, naquele mesmo horário, às 19h30, vamos estar tendo aí nosso culto de doutrina online. Tá? Hoje foi uma exceção, vamos fazer na quarta-feira, mas a partir da semana que vem, se ainda estivermos em distanciamento total, faremos dessa forma. Se não, terça-feira nos veremos lá no culto doutrina, no templo. Tá ok, meus irmãos? Mas graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Estamos orando por vocês, orando por cada membro da nossa igreja no IPSEP, nas nossas congregações, mas também por aqueles irmãos em Cristo de outras denominações, por todos que estão assistindo aí os vídeos, as mensagens, não só as minhas, mas também do reverendo José Vasconcelos, Então, estamos aí nessa parceria, trabalhamos juntos e, pela graça do Senhor, também intercedemos juntos por vocês. Tá bom, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Antes da oração, vou dizer o texto para que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 16, e vamos ler do verso 32 e 33. João 16, 32 e 33. Gosto de repetir, deixe sua Bíblia aberta, tá certo? Deixe sua Bíblia aberta. João 16, verso 32 e 33. Oremos agora. Eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, colocamos, Santíssimo Deus, todo o nosso coração perante Ti, rogando as Tuas misericórdias, para que Tu edifique a Tua igreja, Senhor, para que Tu fortaleça a Tua igreja em toda a face da terra. E nesse momento, Senhor, eu te peço por aqueles que vão ouvir a Tua palavra agora, que cada família, Senhor, seja abençoada pelo Teu Santo Espírito, fazer com que compreendam as Tuas Sagradas Escrituras e que as verdades que aqui se evidenciem, Senhor, sejam colocadas em prática no nosso dia a dia para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, me abençoa como mensageiro, abençoa aqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mas bom, vamos ler o texto, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versos 32 e 33. Preste atenção, se você não conseguiu abrir, depois você vai poder assistir esse vídeo novamente, mas preste atenção ao que diz a palavra do Senhor. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verso 33 eu vou repetir. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, o verso 33 eu creio que é um verso bastante conhecido da igreja, daqueles estudiosos da palavra de Deus, daqueles que gostam de ouvir as pregações, Eu já ouvi várias pregações acerca desse texto, e muitas vezes estamos passando por momentos como esse de grande aflição, de tribulação, onde o mundo se volta contra a igreja de Cristo, onde o mundo persegue a igreja de Cristo, onde quando a igreja de Cristo está passando por algum problema mais grave, junto com o mundo, como é o nosso caso. Não é a igreja que está sendo perseguida
por conta de uma pandemia, mas todos os moradores da Terra, todas as almas viventes, né, estão em grande aflição devido a essa pandemia. O contexto qual Jesus fala aqui, meus irmãos, já é um contexto de despedida, né? O Senhor estava falando para os seus discípulos o que aconteceria com ele nos próximos momentos, né? Daqui a algumas horas e dias, e isso iria acontecer com os discípulos que ali estavam ouvindo, né? É aquela conversa onde o Senhor disse que era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado, morresse e ressuscitasse, né? Então o Senhor diz, olha, eu estou convosco agora por um período, mas eu vou me ausentar e depois vocês me verão novamente. Ele estava falando aí da sua crucificação, da sua morte, e logo depois da sua morte ele não permaneceria na morte, ao terceiro dia ele ressuscitaria e novamente aqueles discípulos poderiam ver o Senhor. Tá certo? Esse é o contexto dessa frase. Quando o Senhor diz aqui, né, eu tenho dito isso para que vocês tenham paz, não é? Para que vocês tenham tranquilidade, paz, não percam a sua tranquilidade. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas que vocês tivessem bom ânimo, que vocês se alegrassem, que vocês fossem fortalecidos, porque o próprio Senhor Jesus diz, eu venci o mundo, não é? Eu venci o mundo. E esse vencer aqui que o Senhor nos diz, meus irmãos, é um vencer superior a qualquer coisa desse mundo que a gente possa ganhar. Às vezes a gente está desempregado e consegue um emprego e diz, em Jesus Cristo eu consegui vencer, estabilizando a minha vida econômica, né? Ou então uma enfermidade física que você está passando agora e o Senhor vai e te cura e você diz, consegui vencer as minhas aflições causadas por essa enfermidade. O que Jesus está dizendo aqui é que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor nos próximos momentos, se você continuar lendo os evangelhos, vocês vão ver que no capítulo 17 ele faz uma oração de intercessão, Jesus Cristo, e nessa oração de intercessão é revelado muitas coisas, né? Uma delas é que nós somos do Pai Celestial, que nós fomos a Jesus Cristo porque o Pai nos enviou até Ele. E Jesus disse que roga por nós, Ele não roga por todo o mundo, Ele roga especialmente pelos eleitos, pelos filhos de Deus, não é? E não só aqueles que estavam ao redor dele naquele momento, mas por todos aqueles que haveriam de crer ouvindo a palavra, né? Ouvindo a pregação, e isso nos alcança até hoje. Então, no capítulo 17, quando Jesus está fazendo a sua oração de intercessão, ele está intercedendo por cada alma, por cada homem, cada mulher, né, que creu no Evangelho e foi alcançado e foi salvo, né? Então, essas palavras do capítulo 17, elas se estendem até nós. No capítulo 16, o finalzinho dele, o qual o Senhor está falando aqui para os discípulos, ele está falando de uma forma mais próxima para os discípulos, porque alguns acontecimentos estavam muito próximos de afetar ali os discípulos, né? Porque o Senhor ia ser preso, ele ia ser preso, julgado e crucificado. E tudo isso traria um grande impacto para aqueles seguidores de Cristo no seu ministério terrestre. As pessoas ficariam atordoadas. Basta você olhar, né? Vamos lá para o verso 16 ainda, e veja o questionamento no verso 18, que leva a essa resposta de Jesus no verso 31 e 32, ou 32 e 33, tá? Então deixe sua Bíblia aberta, capítulo 16, verso 18 diz, diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Verso 19, conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar, e disse-lhe, indagais entre vós acerca disto, que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então Jesus pergunta, é disso que vocês estão indagando? Eles não tinham nem se aproximado de Jesus. Mas o Senhor Jesus sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente o que estamos pensando agora, Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Aí no verso 20, Jesus faz uma revelação para aqueles discípulos, e uma revelação, meus irmãos, que nenhum de nós gostaríamos de receber, né? Não são boas notícias
para o homem neste mundo, mas são excelentes notícias para a eternidade, né? Então, assim, humanamente, né, com os nossos olhos míopes, carnais, materialistas, ninguém quer receber essa notícia, né? Ninguém quer sofrer, mas com os nossos olhos espirituais, nós vamos aqui nos alegrar no Senhor, né? Veja o que aqui o Senhor Jesus Cristo diz no verso 20. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha aí o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, vocês vão se afligir, né? E o mundo se alegrará, o mundo irá, né, festejar, né? Aí ele diz aqui, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Né? Então vamos dar uma paradinha aqui. Os discípulos perguntavam entre si, o que é que ele está querendo dizer? Que um pouco vemos o Senhor e daqui a um pouco não vamos ver mais e depois ele vai retornar e vamos conseguir vê-lo novamente. O que significa isso? Então Jesus começa a explicar essa palavra para os seus discípulos. E ele diz no verso 20 acerca disso, ele diz, olha, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão ser afligidos, vocês vão chorar, vocês vão lamentar e o mundo vai se alegrar. Então, a igreja de Jesus Cristo, os convertidos em Cristo, iriam entrar em grande tristeza, em grande aflição. Por quê? Porque eles iriam ver o Jesus Cristo que estava curando, Jesus Cristo que estava pregando nas sinagogas, falando o evangelho em toda aquela região, fazendo sinais e prodígios e milagres, né? Lembre-se aí que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus fez a multiplicação dos peixes, né, e dos pães. Jesus, ele abriu os olhos do cego, fez o surdo ouvir, fez o aleijado andar, purificou os leprosos. O Senhor Jesus Cristo andou, né, perante o povo, dando ali, revelando a vontade do Pai, né? As palavras do Senhor de confrontação, de chamada ao arrependimento. O Senhor Jesus Cristo enfrentou a liderança religiosa que estava caída em pecado e mostrou para eles seus próprios pecados, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu a vida eterna. Ele havia ali colocado o reino de Deus como já estivesse chegado àqueles discípulos. Então, de repente, os discípulos estavam esperando que o Senhor tomasse o trono de Davi, né, e que fosse ali proclamado rei. Se você lembrar como é que Jesus chegou em Jerusalém, não é? Uma grande multidão chamava, exaltava ali, porque viu que os prodígios do Senhor Jesus Cristo. Mas ele, em todo momento, ele sabia qual era o final do seu ministério terrestre e que ele precisaria passar pela cruz para que eu e você pudéssemos entrar nos céus, para que eu e você fôssemos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar, né? Todo o meu pecado, tudo que eu fiz que entristece o Espírito de Deus, que violenta a santidade do Senhor, não é? Que quebra a justiça, né? Quebra a lei moral de Deus, tudo que eu fiz no passado, no presente e no futuro, né? Todos nós que somos salvos em Cristo, ia ser derramado sobre ele. Tudo que eu merecia no inferno, tudo que eu sofreria no inferno, o Senhor iria suportar de uma só vez, não é? Ali na cruz. Então é um momento tenebroso. Só que os discípulos não conseguiam ver isso. Hoje é fácil a gente, né, até dizer assim, fácil não, porque se o Espírito Santo não iluminar o teu coração, os teus olhos, você vai ler e não vai compreender. Você não vai crer que aquilo realmente aconteceu e que o sofrimento de Jesus foi muito além do que a gente possa imaginar. Tá certo, meus irmãos? Então, o Senhor aqui diz claramente, olha, isso vai acontecer comigo e vocês, né, vocês vão se afligir, vocês vão se entristecer, vocês vão lamentar,
né? Mas não se preocupem, porque a tristeza, né? Enquanto vocês lamentam, o mundo vai se alegrar. Aí o Senhor diz, a vossa tristeza se converterá em alegria. Né? O mundo está se alegrando enquanto a igreja está triste. E Jesus disse, isso será invertido. Enquanto a sua tristeza será convertida em alegria. Isso ele falava ali para os discípulos, que haveria de ver ele sendo crucificado, não entenderiam, e quando ele ressuscitasse haveria grande alegria. Então aquela tristeza iria passar, e com a ressurreição de Jesus, a grande alegria, né, que os discípulos sentiriam de ver o Senhor, que tem autoridade sobre a morte, que nem a morte pode segurá-lo. Não é? A gente sabe disso hoje olhando, porque a gente tem maior revelação do que eles naquele período. Continuando no verso 21, o Senhor diz, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E aí ele faz uma comparação, ele chama ali uma imagem da mulher que está tendo, né, está no momento do parto, as dores do parto se intensificando, se intensificando. Então quem foi mãe, quem é mãe, né, e teve parto normal, sabe o que significa essa questão das dores que advém antes do nascimento da criança. Então é angustiante, né, dá aflição, dor ninguém gosta de sentir. E a mulher, quando está para ter o seu filho de forma normal, né, ela sente essas contrações, essas dores de parto. Mas logo que a criança nasce, essas dores se vão e ela já não ela se esquece do que passou para aquela criança nascer. Quando ela olha o seu filho que nasceu perfeito, né, que nasceu ali chorando forte, com saúde, seu coração se enche de alegria. Aquela que estava aflita com as dores que estava sentindo, agora tem o alívio e o conforto de ver, né, a criança chegando ao mundo saudável, né, ali. Então ela se enche de alegria. Jesus disse, isso vai ser mais ou menos desta forma. O verso de 22, o Senhor ainda diz algo a mais. Ele até agora estava falando da aflição, até agora estava falando que os seus discípulos iam chorar, iam se afligir, mas no verso 22 ele diz algo um pouco mais sério, meus irmãos. Né? Assim também vós, agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Né? O Senhor Jesus Cristo aqui olha, disse, olha, assim também será com vocês. Né? A tristeza de vocês vai permanecer por um tempo, mas quando eu retornar, quando eu voltar, quando vocês me virem novamente, vocês terão uma alegria que o mundo não poderá tirá-la, que o mundo não poderá roubar de vocês. Não é? Aí o verso 23, ele diz aquilo que eu disse anteriormente no ponto, não é? Que tem uma coisa muito séria que ele vai falar aqui que os discípulos não esperavam. E naquele dia, verso 23, naquele dia, nada que pergunteis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vos hei de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então o Senhor diz assim, olha, naquele período ali, naquele período, depois da sua ressurreição, é certo, meus irmãos, que a gente vai entender aqui ao longo prazo. Quando o Senhor Jesus ressuscita, há uma grande alegria, uma grande festa. E eu disse, olha, a gente às vezes esquece disso. A gente esquece que para que eu pudesse ter comunhão com o Pai Celestial, Jesus teve que enfrentar a cruz. Para que eu tivesse comunhão com o Pai Celestial e Ele pudesse ouvir as minhas orações e eu fazer as minhas petições de forma correta, porque quando o Senhor ressuscita e sobe aos céus, Ele não nos deixa órfãos, né? Nos dito que o Espírito Santo é enviado e Ele agora habita em nós. Vai dizer que o Espírito ia fazer com que os discípulos lembrassem das palavras de Jesus, né? Que os evangelhos foram inspirados pelo Espírito Santo e que o próprio Espírito ia
lembrá-los do que o Senhor Jesus havia ensinado, confirmar com o seu coração, levar o mundo, né, ao arrependimento, aqueles que ouvissem a palavra. A pregação, o poder da pregação vem do Espírito Santo do Senhor. Basta vocês lembrarem, né, de Pedro, quando Jesus é preso, Pedro, né, não só Pedro, que aqui não vai dar tempo a gente falar, mas logo após esse momento que o Senhor está dizendo que vocês vão ter aflição, os discípulos, quando verem Cristo sendo preso, eles entrarão em desespero e fugirão, né, e se esconderão. E eu falei de Pedro porque Pedro é aquele que chama mais atenção. Quando Jesus disse que vai morrer, ele diz, não, eu irei contigo. E Jesus olha para ele e diz, olha, você vai me negar, né? Você não vai conseguir fazer o que está prometendo. E na mente de Pedro, ele estava dizendo, ele tinha convicção, Pedro estava sendo sincero. Pedro tem aquele temperamento que ele fala antes de pensar, né? E quando o Senhor Jesus Cristo é morto, né, é preso e julgado, né? E Pedro fica de longe, disfarçadamente, observando o que aconteceria com Jesus, com muito medo. E as pessoas que estavam ali próximo a Pedro reconhecem Pedro e dizem, você é um dos discípulos dele. E Pedro vai lá e nega o Senhor Jesus Cristo. Então isso acontece 3 vezes, novamente o Pedro lembra da palavra do Senhor Jesus Cristo e ele chora angustiadamente, ele chora amargamente ali, porque ele negou o Senhor Jesus Cristo, ele não teve coragem. Esse é o Pedro no momento onde Jesus Cristo foi crucificado. Mas se você for lá em Atos dos Apóstolos, já nos primeiros capítulos, você vai ver o Pedro que viu também Jesus ressurreto. Aquele que estava com medo, né? Aquele que estava se escondendo, aquele que estava negando ser discípulo de Jesus, agora estava perante todos os judeus, os fariseus ali na festa de Pentecostes, né? Falando abertamente acerca de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Então é isso que Jesus estava querendo dizer aqui, que os discípulos passariam por dificuldades. Quando Jesus fosse preso, eles sentiriam tanta aflição, não é? Que fugiriam, ficariam confusos, eles não conseguiriam lembrar do aviso do Senhor, porque o Senhor avisa, o Senhor estava avisando a eles aqui, é necessário que o Filho do Homem morra na cruz, mas nós não deveríamos temer nem se desesperar. Por quê? Porque ao 3º dia ele ressuscitaria. E era necessário que ele fizesse isso para que eu e você também ressuscitássemos como ele ressuscitou. Tá certo? Então essa é a dinâmica, né, do contexto desse versículo 33 que tanto falamos. No verso 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no verso 33, Jesus está dizendo, olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Eu estou falando isso, eu estou antecipando o que vai acontecer para que você, como servo de Deus, né, como meu discípulo, tenha paz, tenha tranquilidade. Eu vou ter que enfrentar a cruz, mas ali não haverá derrota, pelo contrário, ali eu terei vitória. Ninguém tira a minha vida, Jesus disse, né? Eu a dou. O Senhor, a morte não tinha poder sobre Jesus Cristo, a não ser que ele desse a sua vida. E foi isso que aconteceu na cruz. E Jesus, leia os evangelhos e você vai ver em certos momentos Jesus avisando aos seus discípulos que haveria de enfrentar a morte, que haveria de enfrentar a cruz e que ele morreria, mas que as pessoas não perdessem as esperanças, porque ele ressuscitaria. Tá certo? Então, o Senhor diz, eu estou falando com vocês para que vocês tenham paz. O Senhor está preparando, está revestindo, né, os seus discípulos para que eles tivessem o quê? Paz no momento de crise tão aguda que era ver o Senhor Jesus morrer na cruz, né? Os discípulos ainda não entendiam o grande plano do Senhor, que ele não salvaria só os judeus, né? Mas ele salvaria, né, milhares de almas em todas as nações do mundo. Os discípulos ainda não compreendiam isso nesse momento, né? Os discípulos não entendiam que
O Senhor enviaria eles a pregar o evangelho não só aos judeus, mas a todos os homens na face da terra. O sacrifício de Cristo não foi apenas para uma geração, né, de judeu, mas para todos os eleitos do passado, no Velho Testamento, aqueles que estavam registrados no Novo Testamento e também para aqueles que viriam até os nossos dias, até o segundo retorno de Cristo nos ares. Então mesmo, prestem atenção como o Senhor, né, como nós somos, e agora a gente vai falando ali dos discípulos, às vezes a gente lendo isso, a gente não compreende como é que você... Jesus não avisou que ia ser sacrificado, Jesus não disse que ia ressuscitar, porque os discípulos se apavoraram, se esconderam, porque Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, porque eles não haviam ainda compreendido a vontade de Deus e não tinham visto com profundidade a vontade de Deus e o tamanho da salvação, da graça que estava sendo derramada sobre todos os homens ali que crescem em Jesus Cristo. Isso acontece conosco hoje, meus irmãos. Nós usamos esse versículo muitas vezes, tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Jesus já tinha avisado que ia ter problemas nesse mundo, que eu ia ter enfermidade, que eu ia ter desemprego, que eu ia padecer. Aí, agora, todos nós estamos padecendo com a pandemia, né? A igreja está imersa aí no mundo. Inclusive, se você lê o capítulo 17, tem um momento na oração de intercessão que Jesus disse: eu não estou tirando eles do mundo, né? Mas eu peço que tu os livre do mal, né? Porque eles vão permanecer no mundo, eles vão ser minhas testemunhas no mundo. Está no capítulo 17, toda a oração do Senhor. Se você quiser, logo após, você pode ir ler o versículo 17, você vai ver Jesus intercedendo. E ele é bem claro: eu não estou intercedendo pelo mundo, mas eu estou intercedendo por todo aquele que crê. Não só os que creem agora, mas com aqueles que vão crer no futuro. E aí nós somos incluídos aí na oração de intercessão do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Mas voltando ao verso 33, eu disse que nós temos a mania, né? Nós temos o costume de usar esse verso, né? Tendo dito isto, para que tenhas paz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? A gente usa esse versículo muitas vezes. Mas qual é o contexto dele? Estava se aproximando ali a crucificação, Jesus seria morto na cruz, né? Os seus discípulos iam entrar em grande desespero, porque eles não estavam, apesar do Senhor repetidamente ter dito era necessário que isso aconteça, eles ainda não compreendiam essa parte do plano do Senhor, o qual eles só irão compreender quando vê Jesus ressuscitando. E é por isso que Jesus disse que a tristeza dele, né, ia se converter em alegria. O mundo ia se alegrar com a crucificação de Cristo, mas isso logo seria revertido quando Cristo ressuscitasse. E aí os discípulos de Cristo que estavam entristecidos, com medo, né, se escondendo, iriam ver o nosso Senhor ressurreto. E iriam ali depois testemunhar, como Pedro lá no Pentecoste. Muitos se converteriam, né? O evangelho tomaria, né? Sairia espalhando pelo mundo antigo da época de Cristo. O evangelho iria se espalhar por ali e continuaria durante séculos, né? Milênios, até chegar aos nossos dias, né? O efeito da obra de Cristo salvífica ainda está em ação, ainda está convertendo aflições, tristeza em grande alegria. Quando o homem olha para si mesmo, quando a palavra de Deus coloca um espelho perante ele e ele vê que está perdido, ele vê que está indo, caminhando para o inferno, ele olha e seus dias são poucos, ele é como uma erva, né, que logo secará, logo morrerá, e sem esperança, quando ele olha para Jesus Cristo, ele vê a porta do reino de Deus aberta, o caminho que era estreito, agora ele é capacitado para entrar, para caminhar e chegar, né, atravessar esse caminho e chegar ao reino de Deus. Nós hoje temos o poder, o privilégio de dobrar os nossos joelhos e as nossas orações são aceitas pelo Pai Celestial. Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai,
celestial, graças à obra, né, terrestre do Senhor Jesus Cristo, graças à cruz, né, onde ele teve que enfrentar. E quando eu falo da cruz, não é o madeiro, não, estou falando do tipo de morte, né, que Jesus Cristo padeceu. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele derramou o seu sangue, ele recebeu todo o cálice da ira que os nossos pecados mereciam. Toda a justiça foi feita ali em Jesus Cristo. Ele pagou, e ele não só pagou o preço dos nossos pecados, meus irmãos, mas ele também colocou a sua justiça sobre nós quando somos justificados em Cristo Jesus. Certo? Então, meus irmãos, o que é que podemos aprender com isso? Primeiro, né, os discípulos ouviram Jesus falar que aquilo iria acontecer, mas eles não entendiam, eles não valorizavam e eles não estavam preparados quando Jesus foi crucificado. E essa falta de guardar no coração as palavras de Cristo no momento de crise, no momento de aflição, de grande tribulação, nós podemos cair no mesmo estado que os discípulos caíram. Se esconder, se afligir em vão, porque nenhuma das suas aflições pode mudar, né, o que vai acontecer, né, nenhum do que eu possa me esconder, estar ali com medo. Né? Claro que eu não estou querendo aqui que você faça essa ponte com a nossa quarentena, não tem nada a ver aí com a nossa quarentena. A aflição que nós estamos enfrentando não é a quarentena. Quarentena é uma consequência. Nós estamos enfrentando uma enfermidade e nós devemos ter prudência no nosso andar, tentar de todas as formas não ser atingido. Mas eu não posso entrar em desespero total ao ponto de perder o controle da minha razão. Né? Eu tenho que, se eu posso ficar em casa, eu fico em casa em oração. Se eu não posso ficar em casa, eu tenho que sair, eu sou obrigado a sair, eu não vou entrar em desespero. Mas eu vou orar ao Senhor e dizer, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Como eu não tenho alternativa, Senhor, eu preciso passar por este caminho, então eu passarei não com o meu coração angustiado, mas eu quero a paz que vem de Ti, a paz que o mundo não pode tirar. E essa paz é quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo e digo, eu só irei, né, eu só partirei desse mundo quando o Senhor me chamar. E aí não importa onde eu esteja, se eu esteja dentro de casa, fora de casa, né, não importa. Quando o Senhor me chamar, Ele vai me chamar no momento dele, eu não sei o dia, a hora, mas Ele vai me chamar. Eu vou ter um encontro com o Senhor. Né? E prestarei contas de toda a minha vida. E aí é onde vem a minha alegria, porque o Senhor, Jesus Cristo, vai ser o meu advogado. Então, se eu tenho o Senhor como meu advogado, Ele meu defensor, eu parto daqui com a alegria, com a segurança que entrarei no descanso eterno, numa vida muito melhor do que a que eu levo aqui. Tá certo? Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui que a gente vai ter aflições no mundo, momentaneamente, naquele período da crucificação. Mas ele, na oração do capítulo 17, ele amplia e chega até nós. Nós também seríamos perseguidos, nós teríamos que enfrentar as aflições, até porque o castigo que vem sobre a terra devido ao pecado atinge em parte a igreja, né? Quando um grande terremoto, uma grande catástrofe natural acontece, ela atinge ímpios e justos. Mas como é que pode ser isso, pastor? Porque Deus deixa permitir isso, porque Ele sabe que a nossa vida aqui está contada os nossos dias e que a salvação não é para salvar esse corpo, não é que é mortal, mas é um corpo glorificado e nós não somos chamados para viver apenas nesse mundo, meus irmãos. Nós somos como peregrinos nesse mundo, não pertencemos mais a esse mundo. Assim como Jesus não é desse mundo, nós agora também não somos mais desse mundo, não pertencemos a esse mundo, pertencemos ao reino de Deus. Né? Esse mundo que eu estou falando aqui é o mundo caído, é o mundo o qual Satanás está influenciando fortemente, é o mundo que rege, né, nossas cidades, nossa cultura, né, que está aí com uma matriz anticristã, um povo que zomba da palavra de Deus, que zomba da Bíblia,
não é? Que zomba do que da igreja. Então o Senhor Jesus Cristo nos deixou no mundo para interceder, para brilhar, ser luz e sal nesse mundo, para pregar o evangelho, porque a salvação vem pelo ouvir, e a gente não sabe, o eleito, né, o que é salvo não tem escrito na testa não. O Senhor disse, ide e pregai o evangelho, né, a toda criatura. Aí eu prego o evangelho, o chamado externo ecoa ao meu redor, e quem vai ser salvo? Aquele o qual o Espírito Santo aplicar. E aí tem o chamado interno, aplicando a palavra ao coração do homem, ele se arrependerá, confessará os seus pecados e irá buscar o socorro em Cristo Jesus e encontrará a alegria da salvação. É essa alegria, apesar de todas as aflições que nós estamos passando, né? E estamos, meus irmãos, o tempo de hoje, ninguém imaginaria que passaríamos por isso, mas eu digo a você, Jesus já havia nos prevenido. A palavra do Senhor já previne a igreja de hoje que ela se passaria por dificuldades, ela passaria por grandes tribulações, ela padeceria, iria sofrer pelo nome de Jesus Cristo. O mundo não iria aceitar de bom grado as coisas de Cristo. Nós somos avisados disso. Mas quando a aflição chega ao nosso lar, chega à nossa casa, né, nos atinge, nos desesperamos. Alguns até dizem, Deus me abandonou, Deus não liga para mim. Ou então perguntam, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Tu não é soberano, tu não controla todas as coisas, então por que tu está permitindo que isso aconteça comigo? Olha, preste atenção, o Senhor nunca deixa a gente passar por alguma aflição simplesmente por passar. Nós passamos porque precisamos. E Ele, né, quando passamos pela aflição, até os problemas dessa vida se tornam uma bênção para o crente. Porque depois que ele passa por essa crise, ele sai fortalecido, ele sai alegre, né? E ele glorifica a Deus e ele olha para trás depois que tudo passa, que chega o conforto, que você consegue vencer aquela aflição, você olha para trás e diz, louvado seja o Senhor, e você não vai querer mudar isso. Foi o caso aqui dos discípulos. Eles viram Jesus Cristo, né, apanhar, ser julgado ali, né, ser humilhado publicamente. Ele viu todo o sofrimento que o Senhor teve até ali ser crucificado. Eles conseguiam ver uma parte do sofrimento. Eles não entendiam que agora que Cristo, né, chegou à morte, como ele iria reinar, como ele ia tomar o trono de Davi, como veria a Nova Jerusalém, como ele restauraria, não é? A glória de Israel, né? Como ele seria o Salvador se ele mesmo foi morto. Grande confusão. Mas aqueles que tinham a palavra do Senhor no coração, entendiam, iluminados pelo Espírito Santo, que quando o Senhor estava sendo crucificado, ele estava derrotando Satanás, ele estava derrotando o pecado e ele estava derrotando a própria morte. A impressão que a gente tem é que a morte triunfou. Não, a morte não triunfou, né? A ideia que a gente tem é que parece que Satanás venceu. Não, Satanás não venceu. Satanás estava sendo derrotado, né? As hostes celestiais da perversidade estavam caindo, estavam sendo ali abaladas pelo grande poder do plano de Deus, né? De salvar os homens, todo aquele que nele crê. Né? O inferno estava sendo agora o que? Saqueado. As trevas estavam sendo o que? Saqueadas, porque milhares de milhares iriam olhar para a ressurreição de Cristo, para a sua morte e ressurreição, e iria dizer, glórias ao Senhor, eu tenho uma esperança, e o Espírito Santo habitando no meu coração me liberta das garras de Satanás, da corrente do pecado, da escravidão do pecado, e agora eu posso servir ao meu Senhor mesmo nesse mundo tenebroso, mesmo nesse mundo mergulhado no caos qual nós estamos vivendo, nas incertezas, não é, mundialmente, pessoas estão aí lotadas, tomando remédio, lotadas aí porque estão surtando, não estão aguentando o dia a dia,
né? E os temores, as notícias que se achegam, que chegam até nós. Mas nós em Cristo Jesus precisamos guardar a palavra do Senhor. Precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu confio em Ti, que Tu me abençoe, que Tu me proteja. Se possível, me livra dessa virose, me livra do desemprego, da crise econômica. Mas se eu tiver que passar por isso, Senhor, tens misericórdia de mim, fortalece para que eu dê um bom testemunho, para que eu não sofra em vão, para que eu não fique demasiadamente ansioso, para que eu não fique demasiadamente angustiado, para que eu não fique desesperado como o mundo fica. Mas pelo contrário, eu possa encontrar o descanso no Cristo ressurreto. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor te faça compreender que nesse mundo nós teremos aflições, como os discípulos de Cristo tiveram ao ver ali o Senhor, né, crucificado. Nós aqui talvez passemos por alguns problemas e vamos sentir que Deus está nos abandonando. Não acredite. Né? O Senhor Jesus Cristo disse que nenhum das ovelhas que o Pai o enviar, Ele jamais lançará fora. Nenhuma das ovelhas de Cristo se perderá. Essa é a promessa do Rei. E o Rei não falha. Ele não mente. Ele não engana. Ele é a verdade, a vida, a justiça, a nossa salvação. Então que o Senhor, o Deus triuno, te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Santíssimo Deus, bendito seja, Senhor. Nos alegramos na Tua presença, que Tu continue nos abençoando, nos livrando de todo mal neste mundo. Ser com cada família, cada homem, mulher que esteja ouvindo esta mensagem, Senhor. Aos que estão aflitos, passando por tanta tribulação e ameaça de morte, que Teu Santo Espírito, Senhor, console, livre, proteja, reverta, Santíssimo Senhor. Fazer com que eles passem por todas as tribulações, lembrando e confiando em Ti, que eles não percam a paz que Tu nos dás, Senhor, que não percam a alegria da salvação. Eu sei, Santíssimo Deus, que nós choramos nesse mundo, até por conta dos nossos próprios pecados. Mas eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que nenhuma das Tuas promessas falhará. Eu sei, Santíssimo Senhor, que um dia os novos céus e a nova terra raiarão. E aí sim estaremos todos juntos, um só povo, unidos em Cristo Jesus, uma grande família, perante o Pai Celestial, perante o Filho, que é a fonte da vida. E poderemos ver Jesus Cristo face a face, e grande será o nosso gozo, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue te abençoando. Eu estou alegre por mais um vídeo e eu espero que você, né, iluminado pelo Espírito Santo, compreenda essa mensagem e que ela traga edificação para você. Tá certo? Então, se Deus quiser, estaremos na próxima terça ali presencialmente. Se não, glorificado seja o Senhor, nosso Deus soberano. Estaremos assim online, se Deus permitir. É sempre um prazer dividir uma porção da palavra do Senhor, que eu espero em Cristo. Cante no seu lar agora, ao terminar esse vídeo. Faça suas orações, adore ao Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até mais. Tchau.